Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a guerra de duas gerações. O Eterno criou apenas uma geração para habitar na Terra. O pecado se encarregou de dividir essa geração em duas gerações. A partir do momento que o homem conheceu o bem e o mal, passou a viver entre a escolha de determinar qual caminho a seguir. Desde o início tem sido sempre assim. Começando no episódio de Abel e Caim, houve a divisão em duas gerações. A geração de honra e a geração da desonra. A partir daí, as duas entraram em conflito, que só terminará com a volta do Senhor Jesus. No capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos 5 ocorrências marcantes. Primeiro, as duas primeiras ofertas. Segundo, os 3 primeiros homicídios ocorridos na história da humanidade. Terceiro, o começo da indústria. Quarto, a primeira bigamia. E 5, uma destruição e uma restauração. Então vamos ver o que aconteceu naquele dia. A desonra na primeira oferta. A palavra de Deus diz que, ao cabo dos dias, trouxe Adão do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E diz que o Senhor atentou mais para a oferta de Abel do que para a oferta de Caim. E pelo que caiu, e Caim se irou fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então é bom lembrar que essas duas ofertas eram um ensinamento de Adão a seus filhos. Era uma oferta profética apontando para o sacrifício de Jesus, porque seus pais ministravam sobre a semente que pisaria na cabeça da serpente. Então, a oferta de Abel. A Bíblia menciona que a ocupação de Abel era de pastor de ovelhas. O fruto do seu trabalho eram os animais com os quais ele convivia. Ao trazer sua oferta, apresentou um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, um animal perfeito. Sua oferta foi aceita pelo Eterno. A oferta de Caim. Caim, por sua vez, era lavrador, mexia com as coisas da terra. Ele decidiu trazer para o Senhor o fruto do seu trabalho, crendo que estava trazendo uma oferta perfeita. Deus a recusou e o repreendeu porque ficou aborrecido. Agora, por que Deus o teria recusado? Porque Caim trouxe ao altar do Senhor sementes de uma terra amaldiçoada, portanto, sementes de maldição. Como alguém pensa dar a Deus coisas oriundas da maldição? Então, a terra tinha sido amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. E Caim trouxe do fruto da terra, um fruto de maldição, para entregar ao Senhor. Segundo tópico, o primeiro crime, a sua importância na questão da honra. As razões para a morte de Abel. Existem muitos pregadores que enfatizam a morte de Abel como consequência do ciúme de Caim. Ora, isto banaliza o assunto entre os dois irmãos. Quando Caim tinha autoridade sobre seu irmão Abel, porque ele era mais velho, e quando Caim chama Abel, nada havia entre os dois, eles andavam juntos, compartilhavam tudo, talvez fossem amigos. Abel não tinha feito nada contra Caim. Eles não haviam brigado ou passado qualquer desentendimento. Parecia haver paz entre os dois. Por isso Abel não se furtou de ir ao campo, até porque seu irmão era sobre ele. Lá foi covardemente assassinado por Caim. Então, observe uma coisa tremenda. Caim, representando a desonra, matou Abel, que era a representante da honra. Se você ler lá em 1 João 3,12, que diz assim, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, uma geração matando a outra. Prestou atenção ao versículo de 1 João 3,12 que nós acabamos de ler? Por que ele o matou? Porque as obras de Caim eram más, as obras de desonra, e as de seu irmão Abel eram obras de honra. Na verdade, você está vendo uma geração destruindo outra geração. Sabe o que aconteceu a partir daquele dia? Não havia mais geração de honra para continuar adorando ao Senhor. A geração de Abel não continuou e a de Caim continuou. A geração de honra morreu e a desonra sobreviveu e se multiplicou. A partir desse episódio, as gerações de desonra sempre perseguem e querem destruir as gerações de honra. Então, consequências do castigo. O castigo de Caim e suas aplicações. A geração de Caim é amaldiçoada e a terra lhe seria estéril, não lhe dando sustento como dava todos os dias. Ele ficou com medo e imaginou que seria assassinado por causa do seu crime. Quando a Bíblia menciona que ele seria vingado 7 vezes, por uma questão de interpretação, criou-se uma multiplicação de punição, 7 vezes punido. Na verdade, o texto original não diz isso. Diz que ele seria vingado na 7ª geração, e não 7 vezes. Então, as pessoas às vezes leem, não entendem, não buscam os conhecimentos e acabam interpretando errado.
Então, a morte de Caim na 7ª geração. Quando Caim saiu, a Bíblia diz que ele se casou e foi morar na terra de Nod. Então saiu Caim, se casou e teve um filho, e chamou o nome do seu filho Enoque. Tem início, então, as 7 gerações de Caim, preste atenção. Caim conheceu a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a um filho chamado Enoque. Caim edificou uma cidade e ele deu o nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome Duma era Ada e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A Zilá também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então observe agora as 7 gerações. Primeiro, Enoque. Segundo, Irade. Terceiro, Meujael. Quarto, Metusael. Quinto, Lameque. Sexto, Jubal. Sétimo, Tubal-Caim. Então, numa caçada, Lameque encontra Caim e, sem conhecê-lo, mata. O seu moço que estava com ele também foi morto. A desonra continua presente na geração de Caim. Então, a restauração da geração de honra. Nessa altura, Eva tem outro filho. Então, tornou Adão a conhecer Eva e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim a matou. A Sete também nasceu um filho a quem chamou pelo nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A 7ª geração foi a geração de honra, onde se começa a invocar o nome do Senhor. Observe que Eva testemunha que o filho que teve agora Sete foi em lugar de Abel. É claro que Eva, após a morte de Abel, teve outros filhos. Mas exatamente nessa geração, ela afirma que esse filho Sete foi em lugar de Abel. Era a geração de honra que estava nascendo-se e sendo restaurada. Foi a partir do filho de Sete, chamado Enos, que se passou a invocar o nome do Senhor. Estava restaurada a geração de honra outra vez. O problema é que as 2 gerações agora passaram a coexistir e travaram uma verdadeira guerra. O próprio Jesus identificou na igreja as 2 gerações. Quando Jesus iniciou seu ministério e revelou o modelo de como seria a igreja, ele identificou que dentro da igreja, dentro de um mesmo rebanho, haveria o joio e o trigo, ou seria, uns que honram e outros que desonram. Hoje, qualquer pastor, em qualquer igreja, sempre estará pastoreando uma geração de honra e outra de desonra. Bodes e ovelhas, fiéis e infiéis. Infelizmente, não temos o discernimento para separar uma geração da outra. Muitas vezes, um líder ordena um ministro da geração de desonra. Com toda certeza, no futuro, este ministro vai lhe dar trabalho. E ele vive na desonra e, quando vira ministro, é um ministro de desonra. Paulo também nos falou, quando ele escreveu aos Timóteos, profetizou que nos últimos dias, com uma extraordinária precisão, identificou o tipo de gente que andaria pelas igrejas dos fins dos tempos. Ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te deles. Então, nada mais, nada menos do que 23 adjetivos para mostrar o caráter de uma geração que viveria nos últimos tempos da igreja. É a geração de desonra, tentando matar a geração de honra. Paulo conhecia muito bem esse assunto pelas inúmeras igrejas que já havia passado e conhecia como ninguém o caráter daquele que ama a Deus e daquele que não ama. Ele sabia o que era um vaso de honra e um vaso de desonra. Qual a geração que você pertence? É de honra ou de desonra? Se você estiver na geração errada, ainda dá tempo de mudar. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Vão existir sempre 2 gerações de nós, a de honra e a desonra, o bem e o mal, o certo e o errado. E você escolhe a quem você quer seguir, a quem você quer servir. Basta aquele que, quem vai vencer? O bem sempre vence. Não, na realidade, o vence aquele que você alimenta mais. Então, alimente o bem na sua vida e o mal vai morrer de fome. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você e te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar, ainda dá tempo.